Você já viu uma maratona de sapateado de 24 horas? Este evento incrível quebrou o recorde do Guinness para uma maratona de sapateado mais longa, que dura mais de um dia. Imagine dançarinos movidos pela paixão e determinação, que dançam sem parar por mais de 24 horas. Esse feito extraordinário não só mostra sua técnica impressionante, mas também testa seus limites físicos e mentais. A maratona exige uma resistência incrível, pois os dançarinos enfrentam fadiga, tensão muscular e desidratação ao longo de muitas horas. Cada batida de seus sapatos cria um som rítmico que ressoa com a empolgação do público, que os apoia e incentiva a continuar. Os participantes frequentemente precisam de um preparo físico cuidadoso antes de um desafio tão intenso, incluindo treinos, alongamentos e atenção à alimentação. Apesar das dificuldades, a energia e a alegria do sapateado motivam esses atletas a alcançarem resultados verdadeiramente notáveis. O que você faria para continuar se movendo por tanto tempo? Você já se perguntou por que as equipes vermelhas costumam vencer? Um estudo fascinante analisou 55 anos de partidas de futebol e descobriu um fato interessante. Equipes vestindo vermelho geralmente têm um desempenho melhor em casa do que as de outras cores. Essa tendência sugere que a cor vermelha pode oferecer uma vantagem psicológica. Jogadores de vermelho frequentemente se sentem mais confiantes e poderosos, provavelmente porque o vermelho está associado à dominância e agressividade. Mas não são apenas os jogadores que notam essa cor. Os adversários podem se sentir intimidados ao enfrentar uma equipe vermelha. A psicologia das cores pode ser um fator decisivo, influenciando não apenas como os jogadores percebem seu desempenho, mas também como são vistos em campo. Então, da próxima vez que você assistir a uma partida, preste atenção nas equipes de vermelho. Talvez a cor realmente seja uma arma secreta no mundo dos esportes. A primeira bomba atômica não foi apenas uma arma, foi um experimento científico revolucionário. Os cientistas do Projeto Manhattan, movidos pela curiosidade e pela necessidade de enfrentar a ameaça do armamento da Alemanha nazista, mergulharam no misterioso mundo da fissão nuclear. Eles buscavam entender suas complexidades e explorar suas aplicações, na esperança de superar os países do eixo. Essa combinação única de descoberta científica e necessidade militar levou a grandes avanços na física e na engenharia, resultando na criação de uma das invenções mais destrutivas da história. No entanto, a origem da bomba atômica levanta questões importantes sobre a relação entre inovação e ética, como equilibrar a pesquisa científica com as possíveis consequências de nossas descobertas. Você sabia que a saliva ferve a uma temperatura surpreendente? Estudos mostraram que a temperatura de ebulição da saliva humana é 3 vezes maior do que a da água. Embora geralmente consideremos a saliva apenas como umidade na boca, ela desempenha um papel importante na digestão e na saúde geral. A saliva não é apenas água, é uma mistura complexa que contém enzimas, eletrólitos e proteínas. Ao ser aquecida, sua composição única eleva significativamente a temperatura de ebulição. Essa característica incrível significa que a saliva pode suportar temperaturas mais altas antes de evaporar, o que pode ser importante para alguns processos biológicos. Essa notável propriedade ajuda a explicar como nossos corpos se adaptam e mantêm a funcionalidade mesmo em condições extremas. Então, da próxima vez que você pensar na saliva, lembre-se de todas essas características surpreendentes e de como elas contribuem para a nossa saúde. Por que o Atlas Clank impressiona a todos? O Atlas Clank, exibido com orgulho na Biblioteca Britânica em Londres, é o maior livro do mundo. Imagine um volume com impressionantes 1,75 metros de altura e 1,9 metros de largura, pesando 150 quilos. Criado no século XVII, este enorme atlas apresenta mapas detalhados que eram essenciais para a navegação na época. Não é apenas um livro, é uma peça significativa da história, encadernada em couro e repleta de um incrível conhecimento geográfico de todo o mundo. Cada página representa a arte da cartografia, em um tempo em que os mapas eram desenhados à mão, mostrando as habilidades de talentosos artistas e navegadores. Ao ficar diante desta obra colossal, você não pode deixar de pensar em como as pessoas viam o mundo há séculos. Apenas imaginar folheando suas enormes páginas oferece um vislumbre único de um passado em que a exploração definia nossa compreensão do planeta. O Atlas Clank nos convida a refletir sobre como a geografia moldou a história e continua a influenciar nosso mundo hoje. Descubra as águas surpreendentes do Rio Rio Tinto. Você pode se surpreender.
O rio Tinto, na Espanha, flui com água altamente ácida, principalmente devido ao alto teor de metais pesados como ferro, cobre e zinco. Seus tons vibrantes de vermelho e laranja são não apenas bonitos, mas também indicam condições extremas que existem em nosso planeta. A NASA até estudou este rio, pois ele lembra as condições em planetas extremos como Marte. A acidez extrema, com pH frequentemente abaixo do vinagre, cria um ambiente que parece quase inabitável. No entanto, alguns organismos únicos prosperam nesse ambiente hostil, mostrando a resiliência da natureza. Ao estudar o Rio Tinto, os cientistas obtêm conhecimentos que nos ajudam a entender a vida além da Terra, o que podemos aprender com este rio incomum e sua ecossistema única. Difícil de acreditar, mas os morcegos têm filhotes adoráveis. Quando pensamos em morcegos, muitas vezes os imaginamos pendurados de cabeça para baixo em cavernas escuras. Mas você sabia que eles dão à luz a pequenos seres chamados filhotes? Esses filhotes não são apenas fofos. Eles podem pesar até 1/3 do peso da mãe. Esse fato incrível destaca a ligação especial entre as mães morcegos e seus filhotes. Normalmente a mãe morcego alimenta seu filhote por algumas semanas, até que ele fique forte o suficiente para voar. Durante esse tempo, ela é muito protetora, mantendo seu filhote aquecido e seguro dos predadores. Os morcegos são criaturas fascinantes que desempenham um papel importante em nossos ecossistemas, ajudando a controlar pragas e polinizar plantas. Então, da próxima vez que você ouvir um morcego voando ao entardecer, lembre-se de que pode ser uma mãe cuidadosa, vigiando seu pequeno filhote. Prepare-se para se surpreender com o assustador. O que era a cadeira de Judas? Este dispositivo medieval, ominosamente conhecido como cadeira de tortura, foi criado para instigar medo e extrair confissões de suas vítimas. Imagine uma grande cadeira sinistra coberta com entre 500 e 1.500 pontas afiadas, cada uma ansiosa para perfurar a pele de qualquer um que tivesse a infelicidade de sentar-se nela. Cintos prendiam a pessoa firmemente, tornando a fuga quase impossível. O que é ainda mais aterrorizante é que a cadeira de Judas podia ser aquecida, transformando este horrível instrumento de tortura em um sofrimento em chamas. Frequentemente utilizada por tiranos, tornou-se sinônimo de intimidação durante os sombrios episódios da Idade Média, quando as autoridades consideravam necessário extrair confissões. As vítimas suportavam essa experiência agonizante, na esperança de obter informações valiosas ou uma confissão de crimes alegados. Embora o uso da cadeira de Judas tenha sido abolido há muito tempo, o simples pensamento de tal dispositivo serve como um lembrete assustador dos extremos que as pessoas alcançavam em busca da verdade. Felizmente, a justiça moderna adota práticas justas e métodos humanos. Porque o brócolis não é apenas um vegetal verde. Este vibrante e intenso vegetal verde é cheio de propriedades benéficas devido ao seu alto teor de clorofila. A clorofila dá ao brócolis sua cor rica e também ajuda a desintoxicar o corpo, além de manter a saúde do sangue e do sistema imunológico. Para quem segue uma dieta à base de plantas, o brócolis se destaca como um dos poucos vegetais que contém todos os 9 aminoácidos essenciais, tornando-se uma fonte completa de proteína. Embora o teor de proteína seja menor do que em produtos de origem animal, o brócolis complementa bem os pratos de quem deseja melhorar a alimentação. Imagine adicionar um pouco de brócolis cozido no vapor ao seu refogado, ou apreciá-lo cru com seu molho favorito. Você não só traz cor ao seu prato, mas também cuida da sua saúde. Então, da próxima vez que estiver no supermercado, considere comprar brócolis e aproveitar seus muitos benefícios. Quem diria que um simples vegetal poderia fazer tanto? É verdade que Michael Jackson possuía um zoológico? Sim, é verdade. A famosa propriedade de Michael Jackson, com 2.700 acres, conhecida como Rancho Neverland, não era apenas uma casa. Era um lugar luxuoso com muitas atrações incríveis. Imagine viver em um lugar com seu próprio zoológico e parque de diversões. A propriedade foi projetada para refletir a personalidade excêntrica de Jackson, com uma roda gigante, máquinas de jogos e até um trem que circulava pelo local. No entanto, manter uma propriedade tão grandiosa custava muito, frequentemente exigindo milhões de dólares por mês. O amor de Jackson pelos animais se manifestava na diversidade de criaturas exóticas que ele mantinha em Neverland, o que gerava tanto admiração quanto críticas. Infelizmente, após sua morte, esse rancho encantado caiu em desuso, deixando os fãs a recordar os momentos mágicos que um dia preencheram aquele lugar. O que você acha do estilo de vida luxuoso dele?
É verdade que na Inglaterra existe um mar congelado? Sim, pode parecer estranho, mas realmente há menções a um mar congelado na Inglaterra, que simboliza algo maior do que apenas um conto de inverno. Essa superfície congelada reflete medos profundos e a paranoia das pessoas que enfrentam problemas de saúde mental. A imagem evoca uma atmosfera de isolamento e frio, mostrando como a sociedade muitas vezes vê as questões de saúde mental. Para muitos, esse mar congelado é uma metáfora da luta diária, quando se sente emocionalmente entorpecido ou preso. Essas percepções ressaltam a importância de conversas sobre saúde mental, nos levando a refletir sobre como o ambiente afeta nosso estado de espírito. Ao explorar essa imagem fria, fazemos uma pergunta importante: como podemos criar espaços mais acolhedores e de apoio para aqueles que precisam de ajuda com a saúde mental? Prepare-se para se surpreender com a vitória histórica do AlphaGo. Em 2016, o mundo dos jogos e da tecnologia foi abalado por um evento marcante, quando a inteligência artificial AlphaGo, desenvolvida pela DeepMind do Google, venceu o campeão mundial de Go, Lee Sedol. Não foi apenas um jogo. Go é um antigo jogo de tabuleiro conhecido por sua complexidade e profundidade estratégica, com um número de jogadas possíveis que supera o número de átomos no universo. A vitória do AlphaGo por 3-0, em uma série de 5 partidas, mostrou não só seus algoritmos avançados, mas também o quão longe a IA chegou na compreensão e execução de tarefas humanas. Essa vitória gerou discussões sobre o futuro da inteligência artificial e seu potencial para revolucionar diversas áreas, da saúde às finanças. Isso fez muitos refletirem. Se a IA pode vencer um mestre em Go, o que mais ela pode alcançar? A partida não foi apenas sobre vencer. Ela abriu portas para novas oportunidades em tecnologia e na colaboração entre humanos e máquinas. O que há de surpreendente nos Fruit Loops? Este café da manhã favorito vem em uma variedade de cores: laranja, vermelho, roxo, amarelo e verde. Mas aqui está o truque: todos têm o mesmo sabor. Cada anel colorido tem aquele sabor frutado que tornou os Fruit Loops um café da manhã popular por muitos anos. Você pode se perguntar por que os criadores escolheram cores tão vibrantes. A resposta é que um café da manhã colorido chama a atenção e traz alegria, especialmente para as crianças. As cores brilhantes transformam cada prato em uma aventura divertida. Não importa se você prefere comê-los secos ou com leite, a deliciosa combinação de sabores doces proporciona um começo alegre para o dia, tanto para crianças quanto para adultos. Na próxima vez que você servir um prato, lembre-se de que essas cores podem parecer diferentes, mas o sabor continua magicamente o mesmo. Pronto para o treino? Seu coração começa a bater mais rápido. Esse fenômeno incrível se chama aumento antecipado e acontece com todos. Antes de você começar a se exercitar, seu pulso já começa a acelerar cerca de 1 minuto antes. Por que isso acontece? É porque seu cérebro envia sinais ao seu coração, preparando o corpo para a atividade que vem a seguir. Isso significa que até mesmo pensar em ir à academia ou dar uma caminhada rápida pode fazer seu coração bater mais rápido. Essa reação involuntária é parte da incrível capacidade do corpo de se preparar para o esforço físico, aumentando o fluxo sanguíneo para os músculos e o cérebro. Então, da próxima vez que você amarrar os cadarços ou levantar pesos, lembre-se de que seu coração já está pronto. Essa ativação precoce ajuda a melhorar seu desempenho e resistência, permitindo que você treine com mais energia. Não é incrível como nossos corpos se preparam para agir? Entendendo esse processo natural, você poderá apreciar como nossos sistemas estão prontos para a atividade física. Você consegue imaginar a arte da escultura em papel? Ima Maio é um artista talentoso que encanta muitos com suas criações impressionantes. Suas obras se destacam por designs meticulosos, que exigem impressão, corte e colagem precisos. Cada peça reflete sua incrível atenção aos detalhes e paixão pela arte. Ima Maio passa horas aperfeiçoando suas esculturas, mostrando que a arte requer dedicação e paciência. Seja criando flores delicadas ou animais complexos, sua habilidade de transformar uma simples folha de papel em uma figura viva é realmente impressionante. O público frequentemente se surpreende com como ele consegue dar vida a esses materiais, criando um espetáculo visual que convida a uma observação mais atenta. O próprio processo é uma arte, combinando técnicas tradicionais com uma abordagem moderna. A cada nova descoberta em seu trabalho, o mundo da escultura em papel continua a crescer, inspirando outros a explorar seus próprios talentos artísticos.
o que Imamaio criará a seguir. As possibilidades são infinitas. Você sabia que a órbita de Plutão é surpreendentemente longa? Este distante planeta anão leva 241 anos terrestres para dar uma volta completa ao redor do Sol. Isso é muito mais do que um ano nosso, e tudo isso porque Plutão está a cerca de 3,7 bilhões de milhas do Sol. Para comparação, essa distância é muito maior do que a até Netuno. Outro fato interessante é que a órbita de Plutão é elíptica, o que significa que ele às vezes se aproxima do Sol e depois se afasta novamente. Esse caminho único e sua composição gelada fazem de Plutão um dos objetos mais intrigantes do cinturão de Kuiper, uma região além de Netuno cheia de gelo antigo e rochas. Desde sua descoberta em 1930, os cientistas têm estudado Plutão cuidadosamente, revelando os mistérios de sua atmosfera, luas e superfície. Cada vez que aprendemos algo novo, isso nos lembra de quanto ainda há para explorar em nosso sistema solar. Por que o Dim Sum une amigos? Essa maravilhosa tradição culinária da província de Guangdong, na China, tem uma rica história que se estende por séculos. Dim Sum, que significa tocar o coração, é um conjunto de pequenas porções de comida, ideal para compartilhar com família e amigos. Imagine uma mesa cheia de cestas de bambu a vapor, cada uma contendo delícias como bolinhos, pãezinhos e rolinhos primavera, servidos com uma xícara de chá aromático. Essa experiência não é apenas sobre comida, é também sobre conexão e interação. Tradicionalmente, o dim sum é apreciado durante o brunch ou almoço, muitas vezes acompanhado de conversas animadas e risadas, o que torna a refeição ainda mais prazerosa. Em cidades movimentadas ao redor do mundo, os restaurantes de dim sum se tornaram locais populares, onde os clientes podem desfrutar de uma variedade de sabores e texturas da culinária cantonesa. Não importa se você prefere doce ou salgado, sempre há um prato de dim sum para todos, tornando-o uma ótima maneira de se reunir e fortalecer laços à mesa. Então, por que não reunir seus amigos e explorar essa incrível tradição? Já viu o mundo pelos olhos de um inseto? Alguns insetos e pequenas aves têm uma habilidade incrível. Eles veem o mundo em câmera lenta. Essa capacidade única acontece porque o cérebro deles processa informações mais rápido do que o de animais grandes como os elefantes. Imagine que você é uma pequena libélula voando pelo céu. Enquanto você desvia de um predador faminto, seu cérebro capta rapidamente os detalhes ao seu redor. Essa percepção aguçada ajuda esses pequenos seres a reagir rapidamente a movimentos repentinos, se esquivando do perigo como verdadeiros profissionais. Em contraste, os animais maiores percebem o mundo em um ritmo mais lento, o que lhes dá menos tempo para reagir a ameaças. Por exemplo, um elefante processa o ambiente mais devagar, o que às vezes o torna vulnerável. Essa fascinante diferença na percepção destaca a incrível diversidade da vida em nosso planeta e as adaptações que ajudam os animais a sobreviver. Então, da próxima vez que você ver uma borboleta voando ou uma abelha zumbindo, lembre-se de que elas podem perceber a vida de uma maneira totalmente diferente. Você sabia que a bolsa Birkin tem uma origem única? Esta bolsa icônica surgiu de um momento inesperado nas nuvens. No início dos anos 1980, a renomada atriz e cantora britânica Jane Birkin estava em um voo de Paris para Londres. Durante a viagem, ela expressou sua frustração por não ter uma bolsa estilosa e prática. Ao seu lado estava Jean-Louis Dumas, o CEO da Hermès, que não só ouviu, mas se inspirou na visão dela para a bolsa perfeita. Dumas levou essa inspiração a sério e criou a bolsa Birkin, unindo elegância e funcionalidade de uma forma nunca vista antes. Feitas com os melhores couros, essas bolsas exigem dias de trabalho meticuloso por artesãos habilidosos. Hoje, ter uma bolsa Birkin representa mais do que luxo. É um poderoso símbolo de status, frequentemente vista nas mãos de celebridades e elites da moda. Com listas de espera que se estendem por anos e preços em leilões alcançando alturas impressionantes, a bolsa Birkin conta uma história fascinante da história da moda, desde sua gênese surpreendente até sua importância cultural hoje. É apenas uma bolsa ou é um emblema de sofisticação chique? É verdade que hambúrgueres são melhores que batatas fritas? Surpreendentemente, sim. Pesquisas mostram que comer 2 hambúrgueres pode ser menos prejudicial do que um hambúrguer com batatas fritas. A razão é simples. Hambúrgueres geralmente contêm vegetais, como alface e tomate, que adicionam nutrientes importantes e fibras à sua dieta.
Esses vegetais ajudam o corpo a digerir melhor os alimentos e a manter a sensação de saciedade por mais tempo, tornando-os uma escolha mais equilibrada. As batatas fritas, por outro lado, são principalmente feitas de batata frita em óleo, o que significa que costumam conter gorduras não saudáveis e calorias extras. Embora um hambúrguer possa ser uma delícia, escolher 2 hambúrgueres com vegetais pode ser uma opção mais sensata para a sua saúde. Além disso, adicionar ingredientes como cebola e pepino pode aumentar ainda mais o valor nutricional. Então, da próxima vez que você estiver em um churrasco ou em uma lanchonete, pense nas suas escolhas. Talvez seja melhor trocar as batatas fritas por um hambúrguer extra. Você consegue adivinhar o que realmente movimenta o sistema de transporte único de Morgantown? Em 1975, essa pequena cidade na Virgínia Ocidental apresentou uma maneira revolucionária de se locomover, que mudou para sempre o transporte. Em vez de paradas de ônibus tradicionais, os moradores utilizam um sistema incrível chamado Transporte Rápido Pessoal, PRT. Com apenas um toque de botão, os passageiros podem embarcar em um pequeno veículo autônomo que se desloca por viadutos. Ele é projetado para cerca de 15.000 viagens por dia, tornando-o muito eficiente. Esse sistema não só reduz o tempo de viagem, mas também ajuda a diminuir congestionamentos e poluição. Desde seu lançamento, o PRT se tornou uma parte querida da vida cotidiana em Morgantown, mostrando como ideias inovadoras podem melhorar o transporte público. Você consegue imaginar como é viver em uma cidade onde ir do ponto A ao ponto B é tão simples quanto apertar um botão? Descubra o significado das correntes quebradas. A estátua mostra correntes quebradas aos seus pés, simbolizando a libertação da opressão e o triunfo da liberdade sobre a tirania. Essa imagem poderosa nos lembra que, ao longo da história, muitas pessoas e grupos lutaram contra sistemas injustos para recuperar seus direitos e dignidade. A coroa de 7 pontas da estátua representa os 7 continentes e oceanos, destacando a universalidade da liberdade. Cada ponto nos lembra que a busca pela liberdade não tem fronteiras e afeta a vida de pessoas em todo o mundo. Este símbolo nos incentiva a refletir sobre a luta dos outros e nos inspira a trabalhar por um mundo onde todos possam desfrutar da liberdade. Juntos, ao reconhecermos o significado desses símbolos, podemos fortalecer nosso compromisso com a justiça e a igualdade para todos, provando que a liberdade é um desejo comum para todo o mundo. Vamos revelar a verdade sobre Tale e Tango, no México. Este lugar incrível é famoso por suas lindas cachoeiras termais, rios turquesa deslumbrantes e misteriosas cavernas flutuantes. Imagine-se entrando em um mundo que parece saído de um filme de ficção científica. As cachoeiras caem rapidamente e suas águas quentes convidam você a aproveitar a natureza. Os rios com tons vibrantes de turquesa criam um contraste mágico com as paisagens verdes ao redor. Você ficará encantado com as formações geológicas únicas e os sons relaxantes da água corrente. Ao explorar as cavernas flutuantes, você sentirá o ar quente envolvendo você como um cobertor aconchegante, sugerindo a atividade geotérmica sob a superfície. Tale e Tango não são apenas um espetáculo para os olhos, são uma aventura para todos os sentidos. Que tal planejar uma viagem para ver essas paisagens de outro mundo com seus próprios olhos? Em 1932, o Exército da Bonificação, um grupo de veteranos da Primeira Guerra Mundial, marchou em Washington pedindo os pagamentos prometidos por seus serviços. Esses homens, enfrentando dificuldades durante a Grande Depressão, acreditavam que o governo devia a eles por seus sacrifícios. No entanto, em vez de apoio, eles enfrentaram uma repressão violenta. Sob ordens do presidente Hoover, o general Douglas MacArthur enviou tropas para dispersar a reunião. Os soldados usaram gás lacrimogênio, baionetas e até tanques contra esses veteranos pacíficos, ações que chocaram o país. A resposta brutal resultou em 2 mortes e muitos feridos. Este evento trágico se tornou um lembrete marcante das dificuldades enfrentadas pelos veteranos e levantou questões importantes sobre como a sociedade trata aqueles que serviram ao seu país. A Marcha do Exército da Bonificação entrou para a história como um momento crucial na luta pelos direitos civis na América. Descubra o Papa mais jovem da história. O Papa Bento IX surpreende ao se tornar Papa aos apenas 11 anos. Esse personagem notável, que ocupou o trono papal 3 vezes, é realmente único na história da Igreja. Seu primeiro mandato começou em 1032, e ele era conhecido por sua reputação controversa e governo turbulento.
O que torna sua história ainda mais fascinante é que ele conseguiu retornar ao trono papal após ser deposto, destacando a luta pelo poder na igreja daquela época. Apesar de sua juventude, ele se tornou uma figura central na política medieval, frequentemente influenciando decisões sobre a Europa. Seu governo, marcado por escândalos e eventos significativos, levanta muitas questões sobre liderança e dinâmica de poder. Ao refletirmos sobre sua trajetória única no papado, podemos discutir o papel da juventude no poder, como ele conseguiu enfrentar tais desafios. Os hipopótamos realmente não conseguem nadar? Surpreendentemente, sim. Embora esses gigantes frequentemente descansem na água, eles não nadam como a maioria dos animais. Seus corpos pesados, cheios de tecido denso, não permitem que flutuem. Em vez de nadar, os hipopótamos preferem se impulsionar do fundo do rio ou caminhar sobre ele. Essa maneira única de se mover permite que eles se desloquem com graça, apesar do tamanho. Eles podem prender a respiração por até 5 minutos debaixo d'água, o que lhes dá tempo suficiente para se mover em fundos rasos. Muitas vezes mantêm as orelhas, os olhos e as narinas acima da superfície, enquanto descansam para ficarem atentos. Sua adaptação à vida aquática é impressionante e mostra como os animais podem sobreviver em condições desafiadoras. Então, da próxima vez que você ver um hipopótamo, lembre-se, eles não nadam, mas caminham em seu lar aquático. O que realmente acontece quando os elefantes recebem próteses? Chuck, um elefante de 11 anos do Camboja, ganhou uma nova vida graças à sua prótese inovadora feita de pneus reciclados. Depois de perder uma pata em uma armadilha de caçadores, Chuck teve dificuldades para se mover. Mas com a ajuda de uma equipe dedicada de veterinários e engenheiros, ele pode andar livremente novamente. A prótese, feita sob medida para ele, não só se ajusta perfeitamente, mas também permite que ele recupere grande parte de sua mobilidade. Essa combinação incrível de criatividade e compaixão ajudou Chuck a ter uma vida relativamente normal, apesar de suas dificuldades. O uso de materiais reciclados destaca a sustentabilidade e mostra as incríveis possibilidades da tecnologia moderna no cuidado com os animais. A história de Chuck é um poderoso exemplo de como um pouco de criatividade e cuidado podem trazer esperança e cura a um ser que estava preso em uma armadilha. Quem sabe isso não inspire futuras inovações para animais necessitados. E se eu disser que o chocolate pode seduzir os trabalhadores? Um estudo surpreendente de 2004 mostrou que mais de 70% dos trabalhadores de escritório estariam dispostos a trocar suas senhas de computador por um chocolate. Essa estatística impressionante destaca o quanto somos atraídos pelo doce, mesmo quando se trata de riscos à segurança. Podemos nos perguntar por que alguém estaria tão disposto a entregar algo importante. A verdade é que o chocolate não é apenas um doce. Ele ativa os centros de prazer no cérebro, liberando substâncias químicas que nos fazem sentir bem. Essa atração por guloseimas pode levar as pessoas a tomar decisões irracionais, especialmente em ambientes de trabalho estressantes. Essas descobertas nos lembram o quão profundamente enraizado está nosso amor pelo doce e levantam questões importantes sobre a saúde no trabalho. Como as empresas podem criar um equilíbrio mais saudável em relação aos seus funcionários? Um fato interessante sobre a Torre Eiffel. Esta construção icônica, erguida em 1889 para a Exposição Mundial, foi o edifício mais alto do mundo até 1930. Com 330 metros de altura, a Torre Eiffel é um símbolo do gênio arquitetônico e da cultura parisiense. Projetada por Gustave Eiffel, sua estrutura de ferro em treliça foi revolucionária para a época, mostrando as possibilidades da engenharia moderna. Turistas de todo o mundo vêm para admirar seu design complexo e as vistas deslumbrantes do horizonte de Paris. Inicialmente, a torre recebeu críticas mistas, mas hoje é uma atração amada, recebendo cerca de 7 milhões de visitantes todos os anos. Você consegue imaginar Paris sem essa magnífica construção ao fundo? Prepare-se para se surpreender com a origem do dólar. A palavra dólar vem do holandês daler, que era usado na região do Caribe e em Nova Amsterdã de 1600 a 1800. Mas isso não é tudo. Esse nome interessante tem raízes ainda mais profundas na moeda alemã Joachim-Staller, que surgiu nos anos 1300. Os Joachims eram moedas de prata cunhadas na cidade de Joachimsthal, hoje na República Tcheca.
Com o crescimento do comércio entre culturas, Daler se tornou um termo popular para moeda nas novas colônias. Quando os falantes de inglês começaram a usar essa palavra, Daler se transformou em dólar, como conhecemos hoje. Não é incrível como uma palavra viaja no tempo e no espaço, se transformando ao longo do caminho? Então, da próxima vez que você ver uma nota de dólar, lembre-se da sua fascinante jornada da Europa para a América. Prepare-se para se surpreender com o destino dos primeiros papas. É alarmante saber que dos primeiros 31 papas da história, 30 foram assassinados, muitos deles se tornaram mártires por sua fé. Esses primeiros líderes da Igreja cristã enfrentaram enormes perigos ao estabelecer e espalhar suas crenças em tempos turbulentos. Embora as circunstâncias exatas de algumas dessas mortes permaneçam um mistério, histórias de violência e perseguições estão frequentemente ligadas a conflitos políticos da época. O Império Romano não era amigável com os cristãos, e muitos papas se viram no centro de lutas cruéis pelo poder. Este capítulo sombrio da história do papado mostra o quão entrelaçados estão a fé e a política desde o início. Você já se perguntou como esse começo violento influenciou o futuro da igreja? Incrível, mas é verdade. Wilson tinha um carneiro como mascote. Durante a campanha presidencial de Woodrow Wilson, em 1916, ele introduziu um personagem inesperado em sua estratégia, um carneiro enérgico chamado Old Ike. Esse animal chamou a atenção do público com seu comportamento agressivo e seu hábito peculiar de mastigar tabaco. Old Ike se tornou um símbolo do patriotismo de Wilson, embora a maioria das campanhas políticas normalmente dependa de figuras humanas ou slogans para atrair apoio. Apesar de sua escolha inusitada, a presença do carneiro em comícios e eventos públicos deixou uma impressão duradoura nos eleitores. As pessoas se reuniam não apenas para ver os candidatos, mas também para dar uma olhada em Old Ike, o que mostra como mascotes inusitados podem criar momentos memoráveis na história política. O que você acha? Um mascote animal pode mudar as regras do jogo na política moderna? Descubra o mistério do Kuyotuit, o mineral mais raro da Terra. Este mineral incrível é tão único que apenas um exemplar foi encontrado, tornando-se um verdadeiro tesouro da natureza. Descoberto em Mianmar, o Kuyotuit chama a atenção de cientistas e colecionadores de minerais por suas propriedades vibrantes. Sua composição fascinante reflete uma história geológica intrigante, oferecendo pistas sobre as condições em que se formou. Cada vez que um minerador se aprofunda na Terra, ele busca histórias como a do Kuyotuit, que revela os segredos ocultos do nosso planeta. Minerais raros como este não apenas nos ensinam sobre o passado da Terra, mas também despertam curiosidade e admiração pelo mundo natural. Enquanto os pesquisadores continuam a estudar essa descoberta excepcional, eles esperam desvendar mais pistas sobre como uma pedra tão rara pôde existir. Quais outras maravilhas escondidas aguardam para serem descobertas sob a superfície da Terra? Você sabia que as vacas podem ajudar a capturar criminosos? Em um curioso acontecimento no condado de Seminole, na Flórida, um rebanho de vacas desempenhou um papel inesperado na captura de um fugitivo. Depois que um SUV roubado se acidentou, a suspeita tentou fugir das autoridades, se escondendo em um campo próximo. Ela não sabia que as vacas estavam prontas para agir. Enquanto ela tentava escapar, as vacas começaram a persegui-la pelo pasto, chamando a atenção da polícia. Graças a esse inesperado grupo de ajudantes, os oficiais descobriram sua localização. Até um helicóptero registrou essa perseguição surreal, transformando o que poderia ser uma operação comum em manchete de notícias. Este incidente mostra o quão imprevisível a vida pode ser, provando que às vezes a natureza pode nos ajudar de maneiras inesperadas. Já experimentou o pambazo? É uma delícia mexicana. Este prato tradicional é não apenas saboroso, mas também muito popular em festas e feiras de rua por todo o México. O pambazo é uma criação única feita de pão denso, que se mantém firme sob um molho picante e saboroso chamado aguachile. Imagine morder uma massa macia, cheia de sabor, mas que não desmorona. O molho, feito com pimenta guajillo, dá uma cor vermelha vibrante e uma profundidade de sabor que agrada seu paladar. Os vendedores costumam servir o pambazo com recheios de batata, chorizo ou outros ingredientes deliciosos, garantindo que cada mordida seja cheia de sabor. Seja em um movimentado mercado de rua ou em um evento festivo, o pambazo une as pessoas, tornando cada ocasião especial. A combinação de texturas, as bordas crocantes do pão, o molho suave
e o recheio substancial cria uma experiência culinária verdadeiramente inesquecível. Portanto, da próxima vez que você quiser experimentar os verdadeiros sabores mexicanos, não perca a oportunidade de provar este prato apetitoso que reflete o espírito da culinária mexicana. Pilotos são apenas oficiais navais disfarçados. As uniformes chamativas usadas pelos pilotos de companhias aéreas comerciais podem lembrar a farda naval, mas há uma história interessante por trás disso. Tudo começou com a Pan American World Airways, conhecida como Pan Am, que definiu o padrão para uniformes de companhias aéreas no início do século XX. Quando a Pan Am apresentou seus hidroaviões, decidiu usar uniformes de estilo náutico, refletindo a sofisticação e o espírito de aventura das explorações marítimas. Essa escolha criou uma imagem prestigiosa dos voos, que fascinava o público. Com o tempo, outras companhias aéreas seguiram o exemplo, adotando uniformes semelhantes para transmitir um senso de profissionalismo e autoridade. Hoje, ao ver um piloto em um uniforme bem cuidado, você testemunha uma tradição que conecta a aviação à história naval. Então, da próxima vez que você ver um piloto, lembre-se de que eles continuam um estilo que surgiu na era das aventuras oceânicas. O que é surpreendente sobre o quartzo rosa? Este mineral incrível é valorizado não apenas por sua beleza cintilante, mas também por sua capacidade única de armazenar energia. O quartzo rosa, uma variedade de quartzo transparente, tem sido utilizado ao longo dos séculos em diversas culturas, não só como pedra decorativa, mas também em práticas espirituais. Muitos acreditam que ele melhora a clareza mental e ajuda na cura. Como ele pode absorver, armazenar e liberar energia, as joias de quartzo rosa não são apenas acessórios. Acredita-se que elas trazem vibrações positivas e ajudam a equilibrar a vida de quem as usa. Seja um colar, uma pulseira ou um anel, as joias de quartzo rosa são muito procuradas por aqueles que apreciam sua beleza e os potenciais benefícios. Na próxima vez que você ver essa pedra brilhante, lembre-se de que não é apenas uma pedra bonita. Ela possui propriedades energéticas únicas que fascinam pessoas ao redor do mundo. Por que existe o Dia de Reconhecimento dos Gatos Pretos? Todo ano, no dia 17 de agosto, as pessoas se reúnem para celebrar esses seres misteriosos e muitas vezes incompreendidos. Os gatos pretos enfrentaram preconceitos e superstições em várias culturas, sendo injustamente vistos como símbolos de má sorte. Este dia especial, no entanto, tem como objetivo mudar essa percepção e promover a compreensão de que os gatos pretos podem ser ótimos animais de estimação. Eles são tão amorosos e brincalhões quanto seus parentes de outras cores. No dia de reconhecimento dos gatos pretos, abrigos e organizações de resgate frequentemente realizam eventos de adoção para ajudar a encontrar lares para esses adoráveis gatos. As pessoas compartilham histórias, fotos e vídeos que destacam suas personalidades únicas e charme. Ao apoiar este dia, os amantes de gatos inspiram outros a adotar e amar os gatos pretos, enfatizando que cada gato merece uma chance de ter uma vida feliz, independentemente de sua cor. É verdade que os bufões eram espiões? Com certeza. Nos palácios históricos, os bufões costumavam usar trajes coloridos que pareciam ridículos, mas na verdade tinham bolsos secretos. Por que um entretenedor na corte precisaria de compartimentos secretos? Esses astutos personagens frequentemente desempenhavam o papel de espiões ou mensageiros. Enquanto faziam os nobres rirem com suas travessuras, podiam discretamente transmitir mensagens importantes ou ferramentas. Imagine um bufão contando uma piada enquanto entrega notícias sobre um reino rival ou até mesmo planos de um evento real. Essa dupla função ajudava-os a manter boas relações com a família real, pois eram confiáveis tanto para entreter quanto para coletar informações. Esse aspecto fascinante dos bufões mostra como entretenimento e política se entrelaçavam de maneiras surpreendentes. Então, da próxima vez que você ver um bufão na história ou em um filme, lembre-se de que em seu traje colorido há muito mais do que parece à primeira vista. E se eu disser que pode haver um verme na tequila? Esse curioso complemento em algumas marcas de tequila mais baratas não é apenas uma estratégia de marketing estranha, é uma parte interessante do folclore da tequila. A lenda diz que adicionar um verme à garrafa de alguma forma melhora o sabor da bebida, ou até traz um pouco de misticismo. Embora você não encontre isso nas marcas premium, muitos associam essa prática a opções mais acessíveis. O verme, na verdade,
É uma larva de mariposa, conhecida como verme vermelho, que frequentemente é conservada no mezcal, um parente da tequila. Para alguns, comer o verme é um rito de passagem ou uma atração em festas que gera conversas entre amigos. É importante notar que nem todos os mezcais ou tequilas contêm o verme. Apenas algumas marcas optam por incluí-lo. Então, se você algum dia se deparar com uma garrafa de tequila com esse complemento inusitado, você terá uma experiência interessante, seja provando ou apenas apreciando a história por trás disso. O verme na tequila é, sem dúvida, um aspecto inesquecível da cultura de bebida. Prepare-se para se surpreender com os privilégios de Daniel Craig como Bond. No papel do lendário James Bond, Daniel Craig tem uma vantagem única que poucos podem ter. Ele pode escolher qualquer Aston Martin da fábrica para toda a vida. Esse acordo incrível permite que ele dirija qualquer modelo do luxuoso carro, famoso por vários filmes de Bond. Imagine ter acesso a modelos elegantes como o Aston Martin DB5 ou o moderno Vantage. O papel de Craig como Bond o tornou famoso mundialmente e também lhe trouxe essa recompensa incrível, destacando a forte conexão entre o personagem e a marca Aston Martin. Os carros Aston Martin são conhecidos por seus designs impressionantes e excelente desempenho, tornando-os a escolha perfeita para um espião estiloso. Então, da próxima vez que você assistir a um filme de Bond, lembre-se de que Craig tem as chaves do reino Aston Martin para sempre. Qual modelo você escolheria? Você sabia que o solo está cheio de vida? Em uma colher de chá de solo, há mais micro-organismos do que pessoas na Terra. Esse fato incrível mostra a diversidade biológica que está bem debaixo dos nossos pés. Nessa pequena colher podemos encontrar bactérias, fungos e até minúsculos protozoários, que desempenham um papel importante na manutenção do ecossistema. Esses micro-organismos ajudam a decompor matéria orgânica, reciclar nutrientes e apoiar o crescimento das plantas, tornando-os essenciais para a vida como a conhecemos. Além disso, a diversidade microbiana varia de acordo com o local, influenciada por fatores como clima, vegetação e composição do solo. Isso significa que 2 colheres de chá de solo nunca serão iguais. Compreender esse mundo microscópico nos ajuda a valorizar a complexidade da vida e a importância de um solo saudável para a produção de alimentos e o desenvolvimento sustentável do meio ambiente. Portanto, da próxima vez que você cavar no jardim ou passear no parque, lembre-se de que a terra que você vê é uma comunidade vibrante de organismos vivos, esperando para ser descoberta. Vamos revelar a verdade sobre os Catacetamorxidas. Essas plantas incríveis desenvolveram uma maneira única de se reproduzir, que depende muito do uso habilidoso de polinizadores. Quando um inseto visita a flor do Catacetamorxida, ele não apenas bebe néctar, ele aciona um mecanismo impressionante. Essa reação provoca a liberação de um saquinho de pólen em direção ao inseto, graças a uma almofadinha pegajosa que garante que o pólen grude bem. Essa tática incrível não só assegura que o pólen chegue às flores femininas, mas também minimiza a perda de recursos valiosos. Em um mundo onde muitas plantas dependem do vento ou do contato direto para a polinização, a habilidade dos Catacetamorxidas se destaca. Esse método genial de reprodução ressalta as complexas relações da natureza entre plantas e polinizadores. Essa dança da vida ilustra como a evolução pode levar a adaptações especializadas incríveis. Não é surpreendente como essas flores encontraram uma maneira tão eficaz de prosperar? Covão dos Conchos, um tesouro escondido da natureza. Este lugar incrível nas montanhas da Serra da Estrela, em Portugal, é um vertedouro artificial que parece quase uma atração mágica da natureza. Coberto por musgo e grama verde, encanta os visitantes com sua impressionante semelhança a um profundo e misterioso buraco na terra. Mas este lindo lugar esconde mais do que parece à primeira vista. Covão dos Conchos faz parte de um complexo sistema de canais que desempenha um papel importante na gestão das águas da região. Com cerca de 4,5 metros de profundidade, ele não só tem uma função prática, mas também embeleza a paisagem ao redor. Imagine-se em sua borda, sentindo a brisa fresca e desfrutando da tranquilidade das montanhas. Esta joia escondida atrai turistas, amantes da natureza e fotógrafos que buscam capturar seu encanto único. Você já encontrou um lugar que parece tão extraordinário, mas foi tão habilmente criado pelas mãos humanas? Covão dos Conchos nos lembra que a natureza e a criatividade podem se unir de forma maravilhosa. Você sabia que seu intestino delgado tem 7 metros de comprimento?
Esse comprimento impressionante é fundamental para como nosso corpo absorve os nutrientes dos alimentos. Imagine um tubo longo e curvado, acomodado em sua barriga, projetado para máxima eficiência. O intestino delgado, que é mais longo do que a maioria das pessoas, tem uma superfície altamente dobrada, aumentando sua área de absorção. Isso significa que enquanto sua comida é digerida, as paredes do intestino delgado podem absorver os nutrientes e a energia necessários, ajudando você a se manter saudável. Cada dobra, chamada de vilosidade, se assemelha a um dedinho que se estica para capturar vitaminas e minerais. Sem esse comprimento e estrutura incríveis, nosso corpo não conseguiria extrair os nutrientes essenciais dos alimentos de forma eficaz. Então, da próxima vez que você saborear uma refeição deliciosa, lembre-se do trabalho incrível que seu intestino delgado faz nos bastidores, transformando comida em combustível que sustenta sua vida. Imagens virais podem nos enganar? Na nossa era digital, imagens e histórias se espalham nas redes sociais como fogo em palha. Muitos de nós compartilham posts sem pensar duas vezes, mas essa prática pode levar à desinformação. Imagens virais costumam chamar atenção porque são chocantes ou sensacionalistas, mas muitas vezes não refletem a realidade. Lembre-se da última vez que você viu uma foto incrível que estava editada ou fora de contexto. Isso destaca a importância do ceticismo. Fazer perguntas sobre o que vemos na internet, em vez de aceitar tudo como verdade. Histórias sensacionalistas podem causar pânico ou moldar opiniões com base em premissas falsas. Ao cultivar o hábito de verificar fontes e buscar informações confiáveis, podemos navegar no espaço digital de forma mais responsável. É importante parar e refletir. O que estamos vendo é realmente a história completa? Mantenha-se curioso e reflexivo antes de clicar em compartilhar. É verdade que o relógio sempre marca 10:10? Você provavelmente já reparou que em muitos anúncios, os relógios mostram exatamente 10:10. Isso não é uma escolha aleatória, é uma estratégia dos profissionais de marketing para criar uma imagem atraente e harmoniosa. Definir o horário para 10:10 cria um visual simétrico que chama a atenção para o logotipo da marca, que geralmente fica um pouco abaixo do número 12. Essa disposição inteligente faz com que os ponteiros do relógio emoldurem o nome da marca, criando um efeito visual agradável. Além disso, essa posição transmite uma sensação de felicidade, já que os ponteiros lembram um sorriso. Pense nisso. Quando você vê um relógio com essa expressão alegre, sua mente provavelmente associa essas emoções positivas à marca. Tudo se resume à arte da persuasão, usando detalhes para influenciar nossas percepções. Então, da próxima vez que você ver um anúncio de relógio, reserve um momento para apreciar a ideia por trás do horário 10:10. Acredite ou não, este estudante usou jeans 330 vezes. Em um experimento surpreendente que começou em setembro de 2009, um estudante ousado decidiu testar seus jeans de forma intensa. Durante 15 meses, ele usou a mesma peça sem lavá-la uma única vez. Isso é muito desgaste, e você pode se perguntar como esses jeans permaneceram relativamente limpos. Para descobrir, um cientista têxtil entrou em cena e realizou testes de bactérias antes e depois da lavagem. Os resultados impressionantes mostraram que a quantidade de bactérias quase não mudou. Esse experimento gerou muitas discussões sobre higiene e como cuidamos das nossas roupas. Ele questiona nossos métodos tradicionais de lavagem e levanta questões sobre o que realmente torna nossas roupas sujas. São manchas visíveis ou apenas a presença de bactérias? Talvez nossas máquinas de lavar não sejam sempre necessárias. Esse experimento inusitado oferece uma nova perspectiva e pode fazer você refletir sobre com que frequência lava suas roupas. Você pode se surpreender. As baleias podem dormir com um olho aberto. Diferente dos humanos que desligam completamente durante o sono, as baleias usam um método incrível chamado sono uniemisférico. Isso significa que enquanto uma parte do cérebro descansa, a outra permanece alerta. Por que elas fazem isso? Porque esses magníficos seres precisam estar cientes do ambiente ao seu redor para respirar, evitar predadores e se orientar em seu vasto mundo subaquático. Basicamente, a parte do cérebro que descansa permite que elas fiquem parcialmente alertas, ajudando a manter funções importantes, como subir à superfície para respirar. Legal, né? Algumas espécies, como os golfinhos, também usam essa técnica. Então, da próxima vez que você pensar em como as baleias dormem, lembre-se de que elas não dormem completamente. Estão sempre meio alertas, o que torna seu sono uma estratégia única de sobrevivência nas profundezas do oceano.
É verdade que estátuas podem contar histórias? No centro de muitas cidades estão as estátuas de São João Nepomuceno, Santa Lutigarda e São Vito. Elas não são apenas belas decorações, mas símbolos de uma rica cultura local e história. Cada estátua reflete a essência de seu protótipo, representando características e virtudes únicas que a comunidade valoriza. São João Nepomuceno, conhecido por sua fé inabalável e compromisso com a verdade, é frequentemente retratado com uma cruz na mão, lembrando as pessoas de seu legado eterno. Santa Lutigarda, famosa por suas visões místicas e natureza contemplativa, traz ao bairro uma sensação de paz e espiritualidade. Por fim, São Vito, padroeiro dos dançarinos, demonstra a alegria e a vivacidade das festas locais. Essas estátuas não são apenas pedra, elas são conexões vivas com o passado, convidando-nos a explorar as narrativas culturais e tradições que moldam nossas identidades hoje. Você já ouviu falar do trágico incidente com a ressonância magnética? Em 2001, um menino de 6 anos morreu durante um exame de ressonância magnética, chocando-se a comunidade médica e chamando a atenção para a segurança nos hospitais. O incidente ocorreu quando o forte campo magnético da máquina puxou inesperadamente um cilindro de oxigênio metálico de um canto da sala. O cilindro atingiu a cabeça do menino, causando uma fratura no crânio, enquanto ele estava sob anestesia e não pôde reagir. A tragédia levantou sérias questões sobre como os hospitais seguem os protocolos de segurança durante os exames de ressonância magnética. Em resposta, instituições médicas ao redor do mundo começaram a realizar rigorosas verificações de segurança, focando nos perigos potenciais relacionados a objetos metálicos próximos aos aparelhos de ressonância magnética. Essas verificações resultaram em regras mais rígidas sobre os tipos de equipamentos permitidos nas salas de ressonância magnética e em um treinamento mais cuidadoso do pessoal médico para reconhecer e minimizar riscos. Como resultado, esse incidente comovente levou a melhorias que podem prevenir futuros acidentes, destacando a importância da vigilância nas instituições médicas para garantir a segurança dos pacientes. Medidas mais rigorosas podem salvar vidas no futuro. Prepare-se para se surpreender com as dificuldades de Vostana. Na região de Vostana, as pessoas tentam resolver seus problemas, mas enfrentam dificuldades devido à falta de fábricas e equipamentos. Sem acesso a ferramentas modernas e instalações de produção, a comunidade fica presa à pobreza e a oportunidades limitadas. Em vez de buscar soluções pacíficas ou inovações para superar suas dificuldades, muitos moradores recorrem à violência, o que destaca uma preocupante dependência da agressão. Essa situação ilustra claramente como a falta de infraestrutura pode levar a medidas desesperadas. Imagine um lugar onde a criatividade e o potencial se deparam com uma dura realidade, forçando as pessoas a tomarem decisões que podem resultar em violência. Os habitantes de Vostana desejam construir um futuro melhor, mas sem os recursos necessários, a luta continua. O que é preciso para que eles direcionem sua energia para soluções mais construtivas? Todo ano, o Vietnã realiza um festival único, conhecido como Festival da População. Este evento vibrante celebra a diversidade e a riqueza da comunidade local. A festa mostra a cultura, as tradições e as contribuições dos diferentes grupos étnicos que compõem a população do país. Aqui você pode desfrutar de música e danças tradicionais, trajes coloridos e deliciosa comida local. Uma verdadeira festa para todos os sentidos. Os visitantes podem participar de jogos populares e exposições de arte que refletem o patrimônio cultural do Vietnã. É impressionante como esse festival não só promove a unidade, mas também levanta questões sociais importantes sobre as comunidades. Com sua atmosfera alegre e espírito de união, o Festival da População realmente representa o coração e a alma do Vietnã. Não perca a oportunidade de fazer parte dessa celebração vibrante. Você sabia que o café é uma estrela mundial? Essa bebida tão amada ocupa o segundo lugar em volume de comércio no mundo, ficando atrás apenas do petróleo. O café não é apenas uma bebida matinal. Ele desempenha um papel importante nas economias de muitos países. Grandes produtores como o Brasil e o Vietnã dependem muito da exportação de café, garantindo empregos e sustento para milhões de agricultores. A enorme popularidade do café impacta o comércio internacional, afetando tudo, desde culturas locais até preços globais. Com bilhões de xícaras consumidas todos os dias, a influência do café se estende por todo o mundo, moldando mercados e economias.
Além disso, a indústria do café não se resume apenas aos grãos. Envolve cadeias de suprimento complexas, métodos de processamento e estratégias de marketing, que juntas criam um grande impacto econômico. Então, da próxima vez que você tomar seu latte favorito, pense na jornada que ele fez até chegar até você e nas inúmeras vidas que ele toca ao longo do caminho. Você consegue imaginar um mundo sem café? E se eu disser que o riso pode matar? Esta estranha história vem da antiguidade, onde, segundo relatos, um homem morreu de tanto rir ao ouvir uma piada sobre um burro comendo figos e sugerindo que fosse acompanhado de vinho. Embora a veracidade dessa história seja questionável, ela destaca como o humor pode impactar nossa saúde de maneiras inesperadas. O riso é uma reação poderosa, que libera endorfinas, substâncias naturais que promovem o bem-estar. No entanto, essa lenda serve como um lembrete sombrio de que rir demais, especialmente em situações inadequadas, pode ter consequências inesperadas. Ao longo da história, muitos acreditaram que o riso eleva o ânimo e até melhora a saúde, mas essa história desafia essa crença. O homem ficou apenas chocado com a absurdidade da piada, ou seu coração não suportou a alegria. De qualquer forma, é um lembrete divertido sobre a fina linha entre a alegria e o inesperado.